Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Somar. Eu sou o Laerte Lopes, estou aqui com meu brother Ed. Fala Ed. Fala galera, tudo bem? Mais um episódio aqui para falar de um assunto que gostamos muito, como sempre, né? É verdade. E o assunto hoje é Superman. A gente vai aproveitar aí que em julho tem um novo filme do Superman e vamos falar sobre ele, né? A sua história, desde os quadrinhos até chegar nos seriados de TV, nos filmes, games, tudo relacionado ao Superman. Beleza? Mas antes de iniciar esse episódio, eu gostaria de perguntar a você, Ed, o que foi que você consumiu aí esse feriado? Esse feriadão foi focado 100% em Fórmula 1. Assisti a corrida, finalizei minha série Drive to Survive, assisti a última temporada. E já estou assistindo essa temporada já pensando no que vai ter na próxima, nas polêmicas, nas tretas dos bastidores, o que vai vir na próxima temporada aí. Beleza. E game, jogou alguma coisa aí? Game essa semana foi fraco. Foi. Vamos deixar para a próxima. Não tem Fórmula 1 agora, então vamos voltar para os games. Pô, legal. Já eu comecei a assistir o Devil May Cry, a série de animação lá do Netflix, do jogo, né? Assisti os 2 primeiros episódios aí, legalzinho. Vou depois assistir os outros pra dar uma opinião mais sincera, né, sobre essa série, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu assisti, rapaz. Assisti algum Terminou de filme. assistir Black Mirror ou não? Black Mirror, eu assisti mais algum episódio. Eu terminei aquele do filme, né, que a menina entra na história do filme. Eu achei que o meio ficou um pouquinho perdido, mas o final foi muito bom. Gostei da finalização do episódio. Você assistiu ele também? Já assisti ele já. Não lembro agora o nome do episódio, mas vocês devem saber, né? Hotel Reverie. Isso, Hotel Reverie, muito bom. É uma refilmagem de um filme, né? Claro. E a mulher... Não vou contar, assistam lá. O final é muito bom. Beleza? Ah, também antes de iniciar o episódio, eu gostaria de falar aqui dos nossos patrocinadores. O Universo Somar é patrocinado pelo Estúdio Somar, que é esse estúdio aqui onde estamos gravando esse episódio. É um estúdio completamente customizável. Você pode trazer os seus objetos aqui, trazer tudo de decoração do seu podcast para decorar de acordo com o que você deseja. Também, se você tem alguma ideia de podcast que você não sabe como tirar do papel, o pessoal aqui do estúdio ajuda você a tirar essa ideia do papel e transformar num programa de sucesso. Beleza? Vamos deixar aqui o QR Code. Na descrição também vai ter o link para você entrar em contato com o Estúdio Somar. Beleza? Também somos patrocinados pela Wolftech Soluções. Se você busca aí serviços de informática ou segurança eletrônica, a Wolftech tem tudo que você precisa para proteger o seu lar ou a sua empresa. Eles trabalham com câmeras de segurança, cerca elétrica, controle de acesso, concertina, controle de biometria, fechadura eletrônica, tudo. E manutenção de computadores. Então, se você procura uma empresa desse estilo aí, né, para atender às suas necessidades de informática e segurança eletrônica, procura o Wolftech Soluções. Vamos deixar aqui também o QR Code e na descrição do vídeo vamos deixar o link para você entrar em contato com eles. Beleza? Vamos agora entrar por essa viagem, né, pelos filmes e séries do Superman ao longo das décadas. Ao longo das décadas, né? Iniciando aqui como começou tudo, né? Esse programa aqui, além de ser em homenagem ao filme, que vai começar dia 10, que vai lançar dia 10 de julho, é também em homenagem ao Superman Day, que foi agora dia 18 de abril. Verdade. Que nada mais que o dia do lançamento original do Detective Comics, que o Superman apareceu. Foi Detective Comics, 18 de abril de 1938. Por isso ele é comemorado esse dia como o Superman Day. E, como a gente sabe, ele foi lançado nos quadrinhos lá, né? Que a DC hoje é Detective Comics, por isso que é DC. Ah, legal. Na época se chamava Detective Comics, porque ela tinha muitos quadrinhos de detetive, apesar de Superman não ter essa pegada mais Batman, sempre foi mais detetive, né? Sim. Porém, ele já foi uma parte ali um pouco mais diferente do que eles viriam trazer no futuro. E como a gente sabe, ele foi todo esse ícone por um bom tempo, o super-herói mais conhecido, né? Que a galera mais gostava. Foi criado pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. Teve muita briga aí com a família, os herdeiros dele, com a DC, sobre quem tinha licença, quem não tinha. Quando envolve dinheiro é assim. Eles se resolveram, entre aspas, né? E aí então continuam lançando filmes, séries, tudo vão lançando com o tempo. Não teve um jogo bom de Superman, né, até hoje.
infelizmente. Verdade. Mas os quadrinhos, os filmes e as séries estão aí, né? E uma curiosidade que eu descobri enquanto estava pesquisando para fazer esse episódio é que os autores, né, os criadores dele, primeiramente criou o Superman para ser um vilão da humanidade. Imagine. Interessante, né? Que tinha superpoderes também. O Superman foi adaptado, né, os poderes deles ao longo dos tempos. Mas, como ele foi criado para ser um vilão, depois, quando os seus criadores quiseram transformar ele num herói, então mudou ali os poderes, tal, criou a história da origem dele. E aí sim ele se tornou um herói. Eu achei interessante. Legal, legal. Muito bom. E uma coisa interessante, antes dele ser lançado na DC, ele já tinha sido lançado numa revista chamada Action Comics. Você ouviu falar? A Action Comics era a divisão da DC para o quadrinho mais de ação. Interessante. Então, o primeiro foi lá que tem aquela famosa capa, né? Que ele tá segurando um Fusca. Um Fusca, assim. Que, por sinal, é a HQ com maior valor já leiloada no mundo. Eu anotei aqui para eu não esquecer, ela foi leiloada em 3,5 milhões de dólares. Muito dinheiro, né? Devido à qualidade, né? Do que foi mantida ali o quadrinho. Sim, sim. E... a raridade, né? A raridade, Porque não existe muito os quadrinhos daquela época, e principalmente em bom estado. Imagine, de 1938. 1938. E quase 100 anos, né? Daqui a pouco vou fazer. Fazer 90. Anos, 90 anos. E que coisa, né? Custou 10 centavos na sua compra e foi vendida por 3,5 milhões, leiloada, né? Muito dinheiro. Então, E uma versão da DC Comics foi leiloada recentemente, em 2021, por 2,6 milhões. Que a capa já era um pouquinho diferente, né? Aquela que está um pouquinho acima dos prédios, assim, com o braço assim, olhando para baixo. Também por um valor altíssimo, né? Quem guarda aí as coisas antigas, guarda em bom estado, um dia pode valer uma boa grana, né? É verdade. E essa versão aqui, essa que foi vendida por 2,6 milhões, só pertenceu a 2 pessoas. O primeiro dono comprou ela, deixou guardada por 40 anos. Aí o segundo dono, né, comprou na mão desse primeiro. Na verdade, na matéria não fala, né, se foi comprada, mas passou para esse segundo dono. E ele guardou num cofre em que a temperatura era controlada. Tudo para manter a qualidade ao longo dos anos. E agora quase 90, né? Eu mantenho minhas revistas em plástico, guardadas. Vai que um dia elas passem a valer muito. Você tem alguma muito antiga assim? No momento, não. Mas daqui a 90 anos, quem sabe? É verdade. Bom, então assim nasceu, né, o Superman nos quadrinhos, mas rapidamente ganhou uma adaptação, né? Foi logo lá nos anos 50, né? Na verdade, nos anos 40 teve uma animação, aquelas animações antigas. Eu nunca assisti, não sei como é. Você chegou a ver alguma coisa já? Não, tem até poucas referências sobre isso. Porque é muito antiga, nos anos 40. Então é bem complicado. Naquela época só a Disney, que era um outro nível de animação, né? Os outros estúdios não eram tão elevados, né? Então eu também não consegui encontrar muita coisa. Mas aí nos anos 50 começou a primeira adaptação, tanto cinematográfica como de série. Foi Superman contra o Mole Man, né? Que é o Homem Topeira. Rapaz, eu vi uns trechos. Eu já tinha assistido há muitos anos atrás, quando eu era criança. E eu fui reassistir e vi coisas legais também. Ele foi criado para ver se realmente a série daria certo. Né? E aí foi criado o filme e deu certo. As pessoas assistiram, gostaram. E esse primeiro filme acabou sendo dividido em 2 partes. Era o primeiro e o segundo episódio da série. Que deu em decorrência, né, da história desse Superman contra os homens topeiras. É interessante, não havia... Era um pouquinho arcaico assim, claro, né? 1951. Era preto e branco, tal, mas assim, ainda assim era uma revolução, porque era um filme de super-herói. E foi testado que as pessoas gostaram de assistir aquilo, né? Então, foi revolucionário para sua época e do início é uma série que fez muito sucesso, era muito assistida, né? O ator ficou muito famoso, com tanto o Superman quanto a Lois, ficou famoso com essa série. E é isso, foi muito bem assistida, né? A série durou de 52 a 58, né?
Verdade. Nenhuma série vai durar tanto tempo assim se não fizer sucesso. Verdade. E o nome do ator era George Reeves. Lembrando o próximo que vem na linha, né? Só que Verdade. sem o S. Sem o S. Porém, não eram parentes, não tem nada a ver um com o outro. Foi só uma coincidência mesmo. Verdade, muita coincidência mesmo. Beleza, você tem alguma coisa a acrescentar aí sobre essa fase de Nessa ouro? época aí também eu não vi muita coisa, não. Eu cheguei a assistir um pouco do Batman daquela época, que era bem ridículo, né? Que Sim. tinha removedor de tubarão. Era bem engraçado. Sim, Mas Superman, a verdade. série, eu não assisti muito, não. O Batman mais antigo, do Adam West, né? Adam West, o ator? Se eu não me engano, que fazia o Batman. Eu realmente não lembro. Eu lembro que eu assisti mais, mas o Superman eu não cheguei a assistir muito, não. Legal. Bom, depois dessa fase aí, né, dessa série que passou na TV, do filme que virou a série, temos a outra era, né, que foi a partir do ator Christopher Reeve, que eu acredito que é o que está mais na memória das pessoas, né? Sim, sim. É, como muitos chamam, a era de ouro do Superman, né? Foi uma revolução na parte de efeitos especiais no cinema. O slogan do primeiro filme era até "Você vai acreditar que o homem pode voar". E para aquela época realmente era efeito muito absurdo. Claro que hoje a gente assistindo a gente vai achar engraçado, né? Sim. Mas naquela época era um efeito muito bom. Eles tinham computadores fracos, conseguiam fazer milagre e com efeitos absurdos para a época. A trilha sonora também muito boa, né? E assisti diversas vezes o primeiro, o segundo. Não assisti muito o terceiro. O terceiro assisti uma ou duas vezes. O quarto eu nunca assisti. Mas o primeiro é muito bom mesmo. E o segundo também não tenho o que falar. Gostei bastante. É verdade. Você falou aí da trilha. A trilha sonora foi composta por John Williams, que criou a musiquinha que todo mundo conhece. Foi a partir desse filme. Exatamente. E o autor desse esse músico, John Williams, ele criou também outras trilhas memoráveis de outros filmes, como o de Tubarão, E.T., Jurassic Park, Harry Potter e Star Wars. Star Wars. O cara é um E a mestre. gente vê semelhanças ali entre Star Wars e Superman, Superman, na trilha é sonora. verdade, velho. Tem algumas coisas que um lembra um pouco o outro. E são trilhas realmente memoráveis. Trilha que você ouve no dia a dia. Para quem costuma ouvir trilha, eu sou uma dessas pessoas. Eu costumo ter sempre um ou outro ali do John Williams, um Star Wars, Superman. Sempre estou escutando. Foi interessante. E uma informação aqui também interessante é que esse maestro, né, o autor dessa trilha, ele é a segunda pessoa mais indicada ao Oscar de todos os tempos. Só perde para Walt Disney. Porque ele tem muitas trilhas. Só pelos exemplos que você falou aí, não tem nem como ele não ser indicado, né? Verdade. Pois é. E outra coisa também interessante é que o filme 1 foi gravado junto com o filme 2. Para aproveitar ali os atores, a direção, o cenário e o orçamento. Que é algo interessante também. Foi gastado 55 milhões para fazer o filme e se arrecadou 300 milhões. 55 milhões naquela época é muita coisa. É demais, velho. Muita coisa. E arrecadou 300 milhões também, era muito dinheiro. Então foi um grande sucesso comercial e mais uma vez marcava que as pessoas gostavam de ver esse tipo de filme no cinema, né? Filme de super-heróis atraía muitas pessoas. Com certeza. E o segundo filme tem uma frase icônica que é "Kneel before General Zod", que é ajoelhe-se perante o General Zod. Foi um meme antes do meme. Nem existia meme na época, mas se existisse seria um meme. Hoje é até usado como meme, né? Verdade. Ajoelhe-se sobre o General Zod, perante o General Zod. É muito engraçado. Uma cena muito, muito engraçada. Eu não lembro, eu acho que no filme do Henry Cavill, o Man of Steel, ele usou também essa frase. Acho que ele só fala kneel, só ajoelhe-se. Só ajoelhos, né? Se eu não me engano, ele só fala ajoelhe-se. Mas é interessante também, né, velho? Então, pois é, o filme foi gravado junto, né, pra aproveitar ali tudo. E os dois filmes, o segundo filme, eu acho que arrecadou 190 milhões, né, diferente do primeiro, que foram 300, mas ainda assim foi um sucesso. Sim. Dado ao gasto, né, que foi compartilhado ali entre o 1 e o 2, foi 55 milhões para os dois filmes. Então arrecadou 300 milhões no primeiro, 190 no segundo. Então uma receita de sucesso muito grande e que ajudou, né, a dar continuidade às produções do Superman, tanto no cinema quanto na TV. E veio o terceiro filme,
eu não me recordo muito dele. E o quarto, como eu falei, eu não assisti. Você recorda alguma coisa desses dois? Não lembro muito do quarto, lembro muito do primeiro. Passava muito na sessão da tarde, então assisti muitas vezes na sessão da tarde. O 2 também assisti algumas vezes, o 3 menos e o 4 eu realmente não lembro. O quarto que eu ouvi falar sobre ele foi o seguinte. Ele foi feito com um orçamento muito baixo mesmo, como de filme independente. Ih, rapaz. E o Christopher Reeve só aceitou voltar porque no enredo tinha política contra bomba atômica, essas coisas. Era um filme sobre paz. Se eu não me engano, tinha alguma coisa no subtítulo, Em Busca da Paz, alguma coisa do tipo. Ele só aceitou voltar por isso, porque teria uma mensagem anti-bomba atômica e tal. Interessante. Só que mesmo assim isso não salvou o filme, foi um fracasso total, muito devido pelo orçamento fraco também, né? E acabou ali dando um hiato enorme de filmes de Superman devido a esse fracasso, e aí eles apostaram somente nas séries por muitos anos. Olha só que coisa. Bom, não sabia desse fracasso não do filme 4. O 4 foi. E o diretor, né, que dirigiu o Superman, o The Movie, era o Richard Donner. Isso. Que talvez você conheça ele por outros filmes também. Ele dirigiu Máquina Mortífera, os 4 Máquina Mortíferas, Os Goonies, aquele filme Teoria da Conspiração, que eu gosto muito desse filme, com Mel Gibson Sim. e Julia Roberts, gosto muito desse filme. Então ele acabou dirigindo outros filmes, né, que a gente conhece aí, muitos outros também, filmes da Sessão da Tarde. Mas eu não anotei aqui, mas depois procure sobre esse diretor, muito bom. Ele foi muito famoso nessa época, né? Foi. Em anos 80 foi muito dele. Foi muito popular nessa época. Verdade. Muito bom. E aí entramos nas tentativas de renascimento, né? E aí houve a série Lois e Clark. Lois Clark. Eu assistia, não vou mentir, eu não gostava muito dela, não. O tom dela era mais ali aquela série meio de comédia romântica, tal, focava muito nisso. E eu, como aquela criança que cresceu assistindo Superman, eu queria mais ver a ação, né? Sim. Então a ação sempre ficava em segundo plano, era sempre mais o relacionamento dele com Lois. Estou dizendo que não dá para ser feito. Eu sei que não me agradava a ponto de eu parar de assistir e não ver até o final. Entendi. Eu assistia, mas eu não assistia assim os episódios um após o outro. É porque passava na Globo. Sim. Se eu não me engano, tinha uma época que ele passava à noite. E lá em casa a gente tinha um costume muito de dormir tarde. Eu e minha irmã, principalmente, de gostar de assistir Jô Soares e tal. Se eu não me engano, teve uma época que passava depois de Jô Soares. Na verdade, a série já tinha uma pegada assim, meio adulta, né? Não parecia ser uma série pra crianças. Não. Não sei se criança ia entender as piadas e tal, e o humor da série. Mas, pô, eu tenho boas lembranças da série, porque disso eu tenho essa memória afetiva com a minha irmã assistindo coisas até tarde da noite. E eu lembro de passar lá muitas vezes e eu assisti com ela. Mas realmente não foi uma coisa que eu assisti assim, os episódios certinho, né? Na sequência. Mas é legal, os atores não era mais, né? O Christopher Reeve, era o Jim Kane e a Terry Ratcher. Que ficaram na memória das pessoas também, né? Como Lois e Clark. E foi uma série que teve 4 temporadas. Foi, 4 temporadas. As 3 primeiras temporadas teve muito sucesso, foi muito assistida. Até que na 4ª temporada decidiram não mais continuar. Esperava-se até, né, que houvesse uma 5ª temporada. Mas quando terminou a 4ª, ela foi cancelada. Infelizmente, né? Acho que poderia durar um pouquinho mais. E não tinha a presença, né, dos super vilões que nós conhecemos do Superman. Tinham mais crimes assim que aconteciam ali próximo mesmo de Metrópolis. Né? Não tinha esses super vilões. Talvez isso também não tenha agradado muitas pessoas que esperavam batalhas cinematográficas na série, né? E infelizmente foi cancelada aí na 4ª temporada e acabou até com um mistério. Eu não lembro do final. Não sei se é spoiler, mas é muito antiga, né? Mas no final da 4ª temporada e última, eles receberam uma criança em casa e tinha uma carta dizendo que aquela criança pertencia a eles. Como não houve 5ª temporada, foi um mistério que ficou no ar, né? A gente nunca vai saber quem vai era ficar eternamente. E do que se tratava, infelizmente. Pô, legal. Gostei de comentar sobre ela, né? Mas depois teve uma série animada de sucesso. Qual foi aí, Ed?
É a Gabriel? Superman The Animated Series, né? Eu assistia ela se eu não me engano, ela passava no SBT. É SBT, eu acho que era SBT Era no mesmo. SBT. Era legal, eu gostava, só que nessa época já era uma época que eu não estava gostando tanto assim mais de super-heróis, estava gostando mais de anime, mangá. Então não dava tanto ibope. Eu ainda assistia ali X-Men, que era muito boa aquela série de X-Men, A primeira, né? aquela É primeira, realmente muito boa sim. mesmo. Mas as outras coisas eu não acompanhava tanto, com exceção de X-Men e Homem-Aranha. Os outros heróis, mesmo o Batman, que eu gostava muito, eu parei um pouco de acompanhar nessa época. Sim. E até essa série animada do Batman também é muito boa, né? Sim, sim, Tem episódios memoráveis, assim, né? com Na certeza. época, muito bom. Um dia eu vou voltar a assistir tanto o Superman quanto o Batman. E ela teve 3 temporadas, né? 3 temporadas. Três Foi. temporadas. E é uma série que é reconhecida como um bom desenho, né? Sim, sim. Era uma boa animação, era um bom desenho. Verdade. Então foi até ali os anos 2000, depois, né, não houve continuação dessa linha aí, desse Superman. E aí aconteceu a expectativa e fiasco do Superman. O Lives. Era um filme que ia ser dirigido por Tim Burton, É, rapaz. com Nicolas Nicolas Cage como Cage. Superman e Sandra Bullock como Lois. Eu acho que eu agradeço por esse filme nunca ter saído. Será que ia ser tão ruim assim, mesmo dirigido por Tim Burton? Ó, vamos lá. O Superman de Tim Burton, ou o Batman de Tim Burton foi o. Você lembra? Foi aquele que tinha O o Coringa? Pinguim. O Pinguim? Foi. Pronto. Você gostou daquele filme? Rapaz, ó, quando eu assisti, eu não fazia essa análise cinematográfica, assim. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande com Eu ele, também. de um filme que eu gosto muito. E Sim. mesmo que passe 10 vezes, se estiver passando ali, eu paro e assisto. Analisando, assim, tecnicamente, o filme não é nenhuma grande obra-prima, né? Nem sempre um bom diretor está destinado a fazer um bom filme. Principalmente se fugir muito do estilo dele. O Batman ainda pode até combinar com o estilo de Tim Burton, meio gótico, escuro. Superman não combina. Pô, é Imagina verdade. lá um Superman com um pó de arroz na cara. Não faz muito É sentido. verdade, não faz não. Ele é tido como um farol para a humanidade, aquele que vai até o sol. E aí Tim Burton ia botar lá o filme a noite toda, muito escuro. Não combina, não faria muito sentido. Então eu acho que esse filme já estava fadado ao não sucesso. Fora Nicolas Cage, que naquela época ele estava muito problemático, né? Na verdade, ele foi muito problemático durante toda a sua carreira. Então eu creio que ele já estava fadado ao não sucesso esse filme. Pô, interessante. E realmente, você falou agora, né, dos cenários noturnos. O Batman de Tim Burton também, assim, praticamente o filme todo é à noite. Mas Batman combina, ele só trabalha basicamente à É noite. verdade. É o estilo dele, ele é um morcego, né? Não faria muito sentido ele focar no dia e trabalhar à noite, né? Já Superman é o oposto. Você vê que a maioria das suas filmes, séries, qualquer coisa é sempre durante o dia. Porque ele representa justamente aquele farol que guia a humanidade, aquela luz. Tem toda uma simbologia por trás de Superman. A gente pode ficar horas debatendo aqui, né? Que Caramba, faz todo sentido mesmo. algumas alegorias que pode justificar como se ele fosse Jesus e o pai dele seria Deus, Que enviou seu filho à humanidade. entendeu? Pô, Que mandou o seu verdade. filho para salvar a humanidade. Então, tem várias alegorias aí que você pode pegar em Superman que Batman não tem. Então, não faria muito sentido um filme obscuro de Superman. É, faz todo sentido, ó. Interessante. Um dia a gente conversa mais sobre isso aí, né? Dá muito pano para manga discutir tudo isso sobre Superman. Mas existe até imagens aí na internet do Nicolas Cage trajado. É Superman, você viu? ridículo. Quando terminar esse episódio, não sai agora não. Vai lá e busque Nicolas Cage Superman. Você vai ver lá ele trajado do Homem de Aço. Beleza. E aí teve o retorno com Superman Returns. Você assistiu? Superman Return. Eu assisti, na época eu não vou mentir, eu gostei. Sim. Tá? Hoje eu não acho tão bom. Uma coisa interessante dele é que ele pulou o terceiro e o quarto filme. Ele é como se fosse uma continuação do segundo filme. Verdade, do 1 e do 2. Ele, para a continuação, não existiram esses filmes. Então, quem for assistir, quiser assistir uma ordem,
primeiro, o segundo pula para o Superman Returns, que ele é uma continuação direta. Escolheram o Brandon Routh, né? Brandon Routh, não sei falar o nome dele direito, porque ele parecia muito com Christopher Reeve. É verdade. Ele era muito similar fisicamente, inclusive o queixo quadrado, ele parecia muito, muito mesmo. Então, apesar de ele não ser um ator muito bom, né? Fisicamente ele parecia muito. Eles recriam a cena icônica do primeiro quadrinho, dele levantando um carro. Não é um Fusca, Sim. mas no filme eles fazem isso. Olha só, Eu achei bem legal isso. O diretor Bryan Singer, para quem não conhece, ele foi o diretor do X-Men 1 e 2, do X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é um dos melhores filmes de X-Men. Porém, ele também foi diretor de X-Men Apocalipse, que é um dos piores filmes de X-Men. Então... Boas informações aí, legal. E o Brandon Routh, para quem não sabe também, ele fez o Átomo na série DC, Legends of Tomorrow. Legend of Tomorrow, é verdade. Você assistia a Legend of Tomorrow? Eu assisti a primeira, a segunda, depois eu parei. O engraçado é que existe uma piada na internet, né, que você começa como um personagem ruim e depois faz um bom. Aí botam lá Brandon Routh como Superman, ninguém gostou. Como Átomo, todo mundo gostou. O Ryan Reynolds como Lanterna Verde, ninguém gostou. Como o Deadpool, todo mundo gostou. É verdade. Virou meio que uma piada na internet isso. E realmente ele como Átomo foi bem legal, foi muito bom, né? Apesar de ser uma série de TV com orçamento menor. Inclusive ele reprisa o papel de Clark quando tem a parte do multiverso lá que eu esqueci. Do Arrowverso. Não, mas no próprio DC. Tem uma parte lá que fica tipo um multiverso que junta as séries da DC. Sim. Eu não cheguei a assistir, não, mas foi bem comentado na época. Aí ele reprisa o papel como Clark da Terra 96. É mesmo? Que interessante. Tem essa coisa lá. Pô, Aí eu achei bem legal isso também. Mas, como eu falei, assim, na época eu gostei do filme, achei no cinema tal, aquela cena da bala no olho dele. Foi incrível. Verdade. Mas não foi um filme muito bom, nem conseguiu trazer o Superman de volta para os holofotes, né? Eu me lembro que eu assisti no cinema também. Se eu não me engano, assisti até 2 vezes. Assisti uma vez com alguns amigos e depois com outros amigos. Eu não lembro se... acho que assisti com o Marcelo e depois uns outros amigos lá do meu bairro foram assistir e eu fui assistir de novo. E realmente na época eu também gostei muito, né? Mas analisando hoje friamente, assim, não é também nenhuma obra-prima. Mas pelo menos ajudou a lembrar ali, né? O Christopher Reeve como o Superman. Pena que não foi um grande sucesso, né? Eu gosto muito do personagem, então sempre quero que faça sucesso. Beleza, aí entramos então. Depois você tem mais alguma coisa a acrescentar dessa época? Já falei tudo o que eu tinha. Pronto. Vamos entrar na época que, na minha opinião, é uma das melhores, que é o Superman do Zack Snyder. Zack Snyder. O que é que você acha? Qual a sua opinião sobre ele? Na época foi uma... como eu poderia dizer? Foi uma expectativa muito grande para mim. Na minha infância, meus 3 heróis favoritos eram Homem-Aranha, Batman e Superman. Os 3 maiores, né? Os 3 maiores. Acho que a maioria das crianças, né? Com o tempo, o Superman foi caindo um pouco no conceito. E nessa época, o MCU já estava começando a bombar. Já havia sido lançado o primeiro Vingadores. Então, estava Homem de Ferro, Capitão América com aquela popularidade lá em cima. E o Homem de Ferro tomou o lugar de Superman como o meu 3º herói favorito. Tinha muita expectativa nesse filme. Só que o Zack Snyder ele tentou seguir o Cavaleiro das Trevas, né? Em um tom mais realista. Só que Batman combina com um tom mais realista. Superman nem tanto. O filme não foi ruim. A gente via ali, por exemplo, a briga dele, destruir a cidade e tal. É o que aconteceria se existisse um Superman no mundo real. Mas, ao mesmo tempo, ele tirou um pouco daquele farol de integridade que a humanidade tinha nos filmes antigos. Ele passou a ser um super-herói que faz o que precisa sem se importar com as consequências. Sim. Entendeu? E você acha que aquela cena que ele destrói lá o caminhão do cara que saca ele, né, eu digo, representa bem essa visão do Zack Snyder desse Superman? E você vê que aquilo ali é um Superman mais realista, sim. Na época eu gostei e tal, mas depois de um tempo analisando, eu falei,
para o personagem não é uma coisa legal. Acho que Zack Snyder, apesar de eu gostar dele, não foi uma boa escolha por esse motivo. Porque ele não representou o que o Superman representa. Você não via ali ele como um exemplo. Você via ele como um cara que estava fazendo o que precisava, principalmente pelo final. Mesmo que sem querer ele matou o Zod, não é isso? Ele mata no final. Sim. Claro que ele está tentando salvar as pessoas. Mas a gente sabe que não é o feitio de Superman matar. Pô, é verdade. Então, assim, por mais que eu gostei muito do filme, né, os efeitos, obviamente, era tudo que a gente queria. Sim. Zack Snyder, nessa parte, Zack Snyder foi o cara perfeito Foi. para os efeitos especiais, né? Mas ficou faltando essa parte aí, de ele ser essa representação da bondade, né? Sim. E você? Rapaz, eu não analisei o filme por essa óptica sua aí. Na verdade, eu só comecei a pensar nisso depois de que a gente começou a conversar aqui e tal, e do que o Superman pode representar, né? Eu só pensei assim como um filme foda, assim, muito bom, efeitos excelentes. Ele um pouquinho vingativo, assim, do que normalmente a gente não via nos outros, né? Então eu gostei, eu citei essa cena do caminhão, porque quando eu assisti no cinema também, né? E aí quando eu vi que ele fez aquele, disse, tome aí, ó, seu miserável. Então, pô, eu gostei muito, velho, do filme. Não, eu adorei na época. Eu acho que eu assisti Sim. 2 vezes no cinema. Foi 2 vezes. Essa reflexão foi muitos anos depois que eu fui fazer. Já na época da Liga da Justiça ali, que eu reassisti e tal, comecei a ver direito o que é Superman, o que ele significa. E aí que eu vim ter essa visão. Mas na época, para mim, o filme foi perfeito. Eu não tinha o que falar. Como você falou, os efeitos, as batalhas, lembrava Dragon Ball. Você falava, eu tô assistindo um filme de Dragon Ball com Superman. Pô, é verdade. Então, para mim, todos os meus sonhos se realizando, né? Hoje que eu tenho essa visão mais crítica, mas na época eu gostei muito. Entendi. E você gostou do Henry Cavill como Superman? Eu gostei, principalmente porque ele se dedicou. Henry Cavill não é o melhor ator do mundo, mas ele é um cara muito dedicado. Eu tenho até pena dele em algumas horas, que ele deixou de ser Superman sem querer para focar no Witcher, aí foi demitido do Witcher. Ele é um cara meio azarento, né? Pô, ele foi demitido do The Foi. Witcher? Quem faz o Witcher agora é um dos irmãos de Thor lá, o ator que faz Thor. Sim, sim. Eu acho que é o irmão mais novo dele. O irmão mais novo. É. Sim, rapaz. Aí, assim, ele é um ator esforçado. Caramba. Você vê que ele tem a mesma cara para todas as atuações. Sim. Porém, ele se esforça bastante, ele vai a fundo nos personagens. Ele fez um treinamento absurdo, porque ele não queria enchimento na roupa. Ele fez todo o treinamento para ficar forte o suficiente para que a roupa ficasse colada com o músculo dele mesmo, sem nenhum enchimento. Então, assim, ele respeita todos os personagens que ele faz. No próprio Witch, ele machucou a perna, coisou um tendão, fazendo as acrobacias. Então, eu gostei dele ser escalado, queria que ele continuasse. Não gostei da mudança, mas Superman é isso, né? Christopher Reeve, que é o maior ícone, teve seus problemas, foi mudado. Não tem por que Henry Cavill não ser mudado, né? É verdade. Que coisa. Ah, não sabia que ele já ser demitido do The Witcher, não. Foi. Interessante. Bom, e aí teve o Superman versus Batman. Você gostou daquele filme? Vamos lá, né? Por que você me deixa nessas situações? O filme que eu quis mais empolgado, talvez, na história. Foi mesmo. Batman vs Superman. Porque era um quadrinho, uma animação que eu gostava muito. Como eu falei aqui algumas vezes, eu gostava de quadrinho, mas nunca fui extremamente fã. Tive alguns, um ou outro. Tinha amigos que tinham, pegava emprestado. Mas essa Batman vs Superman é uma saga muito boa. E eu tinha uma expectativa absurda nesse filme. Foi vendido como a maior maravilha da história. Inicialmente, ele seria a continuação de Superman. Só com o sucesso da Marvel, do MCU, né? A DC queria fazer o seu universo mais rapidamente. Então, virou Batman vs Superman. Só que, além de virar Batman vs Superman, meteram a Mulher Maravilha no meio do bolo. É verdade. Então, já começou a virar uma bagunça de personagens jogados sem desenvolver história. Nessa época, o filme da Mulher Maravilha ainda não tinha sido Não, lançado. o primeiro filme que ela apareceu foi esse. E aí o que acontece? Eu não tava O lembrando filme foi disso. vendido como Batman vs Superman, só que
no próprio trailer, que eu achei errado eles fazerem isso, eles botaram o Darkseid. Darkseid não, desculpa, o Apocalipse. Que é o vilão lá que consegue matar Superman. Então acabou a graça do filme, porque você já sabia qual seria o plot twist antes de assistir. Você já sabia que, em linha quadrinho, já sabia que Superman ia morrer, já sabia tudo o plot do filme. Então, ali perdeu a graça. Eu mesmo assim eu fui assistir. E foi isso mesmo, o filme começou legal, aquela luta entre Superman, aquela genialidade de Batman para derrotar Superman, bomba de kryptonita, lança de kryptonita, e Lex Luthor ali por trás, fazendo toda a sendo maquiavélico, né? Sim. Um Lex Luthor péssimo também, diga-se de passagem. Eu até gosto do filme, mas Que foi feito pelo Jesse Eisenberg, né? Verdade. Com cabelo, só foi perder o cabelo no final. E, do nada, ali meteram o Apocalipse, sem desenvolver nada, e meteram a Mulher Maravilha para lutar contra o Apocalipse. No final, Superman morre para salvar todo mundo. Batman fica só fugindo, né? Que é uma batalha que realmente não dava para ele. E acabou sendo uma confusão. O filme que poderia ser um dos melhores filmes de super-herói foi uma confusão de roteiro, de tudo. É verdade. Infelizmente, né? Não foi como a gente esperava. Né? Exatamente. Mas ainda assim é um filme que de vez em quando eu assisto. Que é a luta de Batman. O meu prazer oculto é assistir, mesmo não gostando. Pô, legal, eu tenho um Blu-ray, edição dupla com um CAD extra. É mesmo? Você tem essa versão? Ah, safado. Não gosta, mas tem. Como eu falei, eu sempre fui mais fã da DC do que da Marvel. Ao contrário de Jaiane. Gostava mais da Liga da Justiça do que dos Vingadores. Na Marvel, basicamente, na minha infância, claro, eu gostava de Homem-Aranha e X-Men. Homem-Aranha e X-Men. A Marvel passou a me ganhar, e eu creio que a ganhar o grande público a partir do MCU. É inegável, que hoje a Marvel é muito maior que a DC. Sim. Não tem como dizer ao contrário. É verdade. Mas, na minha infância, a DC era superior, a Liga da Justiça era o grupo que todo mundo gostava. Então, esperava muito esse filme e foi uma decepção. E a Marvel ali, naquela época, estava em alta, tá acertando muito, né? Enquanto a DC só errava. A Marvel lançava filme do Homem-Formiga, que eu achava que ia ser ruim, dava sucesso. Foi bom. Guardiões da Galáxia, sucesso. Marvel conseguia fazer sucesso onde ninguém esperava. Enquanto a DC, com heróis do alto panteão, só fazia filme ruim. Errava. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? Só que a Marvel teve a volta e agora ela também não está muito boa, não. É verdade. Bom, e o Liga da Justiça, você achou muito ruim também? A edição original, você fala, né? Sim, a versão original, que não é original, né? Para quem não sabe aí, a Liga da Justiça inicialmente estava sendo dirigida por Zack Snyder. Ele teve uma fatalidade na família dele, né? A filha dele faleceu e, obviamente, ele não teve como continuar. E o diretor de Vingadores, o Joss Whedon, continuou. Só que a DC pediu também que ele fizesse um Vingadores para eles. E ele fez ele tentou fazer um Vingadores para DC. Mudou o tom sombrio, adicionou piadinha, esse estilo Marvel. Ele tentou fazer um filme da Marvel com personagens da DC. Eu não gostei. Várias refilmagens. Tem a polêmica lá do bigode do Henry Cavill. Na época ele estava gravando o Missão Impossível, que ele participa. Não lembro se é o 5. Eu acho que é o 5. É o 5 ou 6? Acho que é o 5. Que ele participa, ele tinha um bigode, então ele não podia raspar porque ele estava gravando o Missão Impossível. Aí tiraram o bigode dele digitalmente. Ele teve que regravar cenas, né? Então, assim, o filme acabou ficando uma bagunça pior do que o Batman vs Superman. Foi uma bagunça com vários personagens jogados. O próprio Cyborg não teve nenhuma história contada. Verdade. E foi muito curtinha, né? E foi muito curtinha a introdução do Cyborg. E o diretor sofreu muita pressão, né? Para que ele quase que ele não teve liberdade criativa para fazer. Já foi ruim que ele pegou o bonde andando do filme. Sim. Né? Se eu não me engano, acho que era 60% do filme já. Já estava bem adiantado já. Já tinha sido feito. E ainda sofreu tanta pressão para alterar as coisas, então ele não teve como entregar a qualidade. Ele entregou o que se esperava que fosse feito ali
e que acabou no resultado que vocês viram aí, né? Mas o público reclamou, né? Reclamou. E o eles estúdio ouviram, aceitou, né? Pô, Eu fui achei um isso desses legal. que fiquei lá no Twitter fazendo um Ah, você tuitaço. também? Snyder Cut, Snyder Cut. Até que em 2020 eles aceitaram e deram essa oportunidade a ele. Uma curiosidade, o Zack Snyder não cobrou cachê para fazer o Snyder Cut. Não cobrou nada. Já para a Warner não procurar desculpa, ele fez a versão na época da pandemia, cenas feitas em chroma key na própria casa dele. Foi mesmo? E não cobrou cachê porque ele queria realmente lançar essa versão. E ela foi lançada diretamente no Max, né? E foi um sucesso instantâneo pela galera, né? 4 horas de filme. Verdade, velho. E aí sim houve a redenção, né? Caramba. E foram gastos mais 60 milhões só pra fazer, né? O corte dele. Foi um investimento alto, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Gostei muito. Não vou dizer que foi uma maravilha, mas melhorou muito da versão original. Tem o desenvolvimento de alguns personagens. O Cyborg tem um arco muito mais bem feito. O Superman é mais bem evoluído a seu retorno. A roupa preta que todo mundo queria é usada. Verdade. O Lobo da Steppe é mais bem detalhado. Aí mostra o Darkseid por trás de tudo. Tem aquela cena lá daquele universo alternativo onde o Superman fica mal. Sim. Que tem aquele sonho lá que o Batman tá junto com o Coringa, se eu não me engano. Aquela cena é bem legal, só que obviamente não teve continuação, então a gente nunca vai ver aquilo. E foi uma, digamos assim, uma redenção, né? E aí, você Verdade. assistiu já? Assisti, gostei muito, graças a Deus que teve essa versão aí, né? Que pra mim salvou na nossa memória, né? Uma versão legal da Liga da Justiça. Vou até assistir de novo. Claro, não assisti de vez, né? Assisti de novo Ele em é partes. dividido em partes, já por De isso. Né? partes. Então, vou assistir de novo pra lembrar mais detalhes aqui, porque realmente é um filme muito bom. Beleza, mas também tivemos as séries, né? Sim. Talvez uma das mais icônicas de... A série, somos suspeitos para falar, né? Verdade. Smallville, Nossa adolescência, né? talvez uma de minhas séries favoritas, ali dos anos 2000. Eu lembro dos domingos no SBT para assistir os episódios. Era 11 horas, era meio... 11 horas, se não me engano. Era, bem na hora do almoço, mais ou menos. Caramba. Até mais ou menos ali 2003, 2004 que eu comecei a baixar. Mas antes disso eu assistia na TV mesmo. Todo domingo no SBT. Mas- A gente comentava sempre na segunda-feira, né, velho? Na escola. Era só o assunto da escola. Verdade. Era muito legal, velho. Hoje eu não consigo reassistir, não vou mentir. consegue, Claro, né? os efeitos são muito ruins, né? Era uma série de TV de 15 anos atrás. Então, obviamente, não vai ter um efeito muito bom. E a história também é bem fraca, você revendo. Então, tem coisas que é bom ficar só na memória afetiva. É verdade, cara. Mas eu gostei. Tinha aquele problema, né, que os diretores da DC, eles falaram, quando teve a reunião lá para fazer a série, 2 coisas que eles proibiram. Não podia usar roupa, nem podia voar. Aí imagine a bomba que eles jogaram nos produtores. Você vai fazer uma série de Superman, que ele não pode usar roupa de Superman nem voar. Mas isso era questão de direito autoral, alguma coisa assim? Rapaz, eu nunca soube a fundo porque eles pediram isso. Eu sei que realmente ele só foi voar e usar roupa nos últimos episódios. Os últimos mesmo. Você vê que ficou a série toda enrolando, ele usava a roupa lá. Ele chegou a usar a roupa do Superboy, que é uma jaqueta vermelha com S. Mas a roupa do Superman mesmo ele só usou no final. 10 anos pra ver isso. 10 anos para ver isso. E assim, como toda série que se estende muito, depois de um tempo fica meio chata, né? Eu preferia que tivesse acabado um pouco antes, mas eu gostei do final até. Acho que como foi uma série que fez muito sucesso, claro, eles vão tentar estender ao máximo, né? E isso entra em encheção de linguiça lá para que dure mais. Mas mesmo com essas limitações, ainda assim é uma coisa que deixa uma memória muito boa, né? Sim, Da sim, gente. com certeza. Sabe o que eu gosto bastante? Que as primeiras temporadas lembram muito Arquivo X. Aquelas pessoas sempre com alguma habilidade, É verdade. a investigação.
Eu acho que tinha muito ali daquela influência, principalmente as primeiras. Depois mudou um pouco. E eu gostava bastante desse mistério. Ah, por que a pessoa conseguiu esse poder? Como ela conseguiu? Ou quem está fazendo isso? Quem está fazendo aquilo? Era bem legal. Pô, bem lembrado. Praticamente todo episódio era alguém que tinha algum poder. Isso, né? isso, Alguém que isso. mexia com a abelha, controlava a abelha, ou que recebia choque Sim, sim. e aguentava. Pô, bem lembrado. Lembrava Arquivo X mesmo. Era bem legal isso. Interessante. E também o Clark passando a ter seus poderes, né? Que ele passa a controlar. O episódio que ele ganha o raio-x, a visão de raio-x é muito engraçado mesmo. Ele começa a fechar os olhos para não olhar para o vestiário feminino e tal. Sim, sim. É bem Lembro engraçado. bem. Verdade. Muito legal, velho. Muito legal Uma mesmo. Boa lembrança. Pô, também de série teve Supergirl, que não é É o um Super, pouco mais recente. mas né? é mais recente, mas tá no mundo, né? Eu assisti umas temporadas, mas não assisti tudo, não. Eu assisti a primeira temporada. Acho que eu assisti até a segunda. Né? Mas- Que ela foi enviada à Terra para ajudar, né? Clark, mas a sua nave acaba desviando e entrando lá naquele negócio fantasma, como que chama? Na prisão fantasma? Não lembro. Prisão? Dimensão fantasma, tem um nome, né? Alguma coisa assim, fantasma, né? E aí ela, muitos anos depois, a nave dela consegue chegar até a Terra, mas aí Clark já era adulto, né? Quase da mesma idade dela. Então ela não conseguiu cumprir ali a sua missão de proteger ele. Mas é uma série legal também para ter no dia voltar a assistir. E também teve a série Superman e Lois, que ainda tá rolando, né? Eu não assisti essa série Não ainda. assistiu não, né? Não. Eu assisti Me os lembrou dois muito a primeiros antiga. episódios. Lois e Clark. Sim, é Aí eu verdade. acabei não me empolgando muito para assistir. Porque ela é mais focada, né, nessa fase adulta do Clark. Eles têm 2 filhos. Então, também não é uma série assim que ele vai enfrentar muitos vilões, né? Assim como foi a anterior. É uma coisa mais relacionada à sua fase ali mais madura, né? Cuidando da sua esposa e de seus filhos. Eu assisti só uns 2, 3 episódios ali, mas pretendo continuar depois. Futuramente a gente comenta mais sobre ela aqui também, né? Sim. Beleza. Mas aí chegamos no atual, né? O novo Superman. Legacy. Rapaz, eu vi o trailer lá, velho. Eu gostei muito do trailer. Já viu o novo? Comentou. Não sei se é o novo. Viu que ele tá lá caído na neve de um cachorro pra salvar O ele. cachorro acaba quebrando ele mais ainda, pulando em cima dele. Exato. Esse é o novo? É o novo. É o novo. Muito bom, velho. Eu gostei. Novamente, né? É a DC tentando criar um universo, né? Agora a gente sabe quem está na frente desse universo é o James Gunn, que dirigiu os Guardiões da Galáxia. Sim. Para quem não sabe, ele dirigiu os 3 Guardiões da Galáxia, dirigiu meio que o reboot do Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida novo, que não é o 2, mas ao mesmo tempo é meio continuação. Foi ele que dirigiu e é bem melhor que o primeiro. Bem Eu gostei muito do Esquadrão Suicida, o novo, né? E ele está como um responsável, chefão, por criar esse novo universo da DC. Ele que é o manda-chuva. Então, nesse Legacy vai dar um novo início, né? Um novo início, Novo- exatamente. Esse Legacy vai ser esse novo início, só que aí eu já acendi uma luz vermelha. Por quê? Quem viu o trailer aí sabe. Vai aparecer Lanterna Verde, Não tem a nada. Mulher Gavião, o Senhor Senhor Incrível, Incrível. ou seja, já vai começar a botar um bocado de super-herói, isso já me lembra o Batman vs Superman. Sim. Então, um filme Introdução que é pra rápida, assim, né? Um filme que é para. Tudo bem que ele não vai falar de origem, ele já vai ser Superman e pronto. Mas se já vai lançar um bocado de personagem assim, sem mais nem menos, tem que ser muito bem dirigido, muito bem roteirizado, para não ficar o mesmo caos que foi o Batman vs Superman. Então, É verdade. o filme eu gostei em si, o tom, como eu falei, ele traz aquele tom mais de Superman ser aquele símbolo de esperança, né? Sim, Você vê que o filme é muito mais claro, às vezes Muito claro, é tão claro que chega e incomoda, né? verdade. Muito. Aquela Nossa. parte da neve mesmo é branca ao extremo. Eu já sei Chega que no dói os cinema, olhos. meus olhos vão doer ali. Então isso é Superman, como o nome Legacy do legado, né? Então a gente sabe que ele vai focar muito no legado de Superman. A roupa é muito mais parecida com a de Christopher Reeve do que de. Sim, é verdade. do que a Até de o tom Henry azul, Cavill. né? O tom de azul e Ele- o tom de vermelho é parecido demais. Ele se arriscou em colocar o Supercão, né? Krypto, que eu achei uma manobra ousada colocar o Supercão. Sim. Vamos ver como é que vai ser isso no filme.
E, assim, ele tá fazendo o que ele acha. Como falei, tudo que ele fez até agora deu certo, né? Guardiões da Galáxia, que ninguém esperava nada, entregou tudo. 3 filmes muito bons. Verdade. O Esquadrão Suicida, o segundo, que não é segundo, também muito bom. A série do Pacificador fez bastante sucesso, vai ter até a segunda temporada agora. Ele é produtor, não lembro se ele chega a dirigir a série, mas eu sei que ele é produtor. Que até parece, né? O Superman não mostra a cara, né? É. Mas Superman no último episódio. Então, assim, eu tô na expectativa alta. Meu medo é somente esse excesso de personagem já no primeiro filme. Sim, pô, eu vi o trailer lá, achei empolgante, assim. Me fez ficar na expectativa. E os outros personagens, eu gosto muito do Lanterna Verde. Aí eu vi que aquele Lanterna Verde não é o Hal Jordan, né? Não, é o Guy Gardner. É qual? É o Guy Gardner. Ah, o que tem o Ele é mais zoeiro. cabelinho assim. Ele é bem mais- zoeiro, esse personagem. Assim, bem desbocado. Eu não sei como é que ele vai funcionar nesse filme, não. Porque ele é o mau exemplo, né? Sim. Vamos ver como é que ele vai ser nesse filme. Verdade. Vi lá também a Mulher Gavião. Pô, não sei, me deu boas esperanças, assim, de que seja um bom filme. E espero que seja mesmo, né? E que esse universo da DC continue evoluindo, tenham mais filmes legais. Que esses outros personagens também tenham os seus próprios filmes, né? Se forem A gente já realmente tem o personagens filme bons. garantido da Supergirl. Já tem garantida? Se eu não me engano, já está em gravação já. Mas provavelmente não vai ser com a atriz, né, da série. Não vai ser atriz da série, não. Aí eu acho que ela já vai entrar nesse universo aí estendido da DC. Interessante. Muito bom, velho. Legal. E aí, voltando agora aqui ao que tudo que a gente comentou, Ed, eu queria saber qual foi pra você o melhor Superman do cinema. Pra mim é o Christopher Reeve. Não tem como você falar em Superman e vir outra imagem na cabeça que não seja ele. É, né? Em minha opinião, mesmo eu não tendo nascido na época, eu vi muitos anos depois, quando o filme já era velho, mas não tem como. Você fala Superman, vinha a imagem dele na cabeça. Não tem como eu escolher outro ator, não. Rapaz, eu confesso que eu gosto muito do Henry Cavill, apesar dos filmes, como você comentou, desviarem um pouquinho ali do que era o Superman original. Mas, na minha mente, é o que mais lembra, assim, o Superman atual. Então, pra mim, é o que eu prefiro. Eu gostei dele também, mais até do que esse ator atual. Sim. Gostei muito do Brandon, como eu falei, ele parecia muito o Christopher Reeve. Sim. Talvez o filme dele que apagou ele, né? É verdade. Mas, minha opinião, é Christopher. E o Henry, porque se entregou ao papel, né? Mas o Christopher é Superman, não tem pra onde correr. Teve até um documentário recente dele, sobre ele ser Superman e tal. Tava no cinema e tudo. Depois eu vou procurar para assistir. Vou ver também. Foi legal. Bem legal. E qual foi a série para você? Série eu acho que vai ser unanimidade, né? Smallville, não tem pra onde correr. É verdade. Eu era adolescente na época, era uma série para adolescentes. Como eu falei, tinha aquele Tom Arquivo X, era uma coisa que eu gostava muito na época também. E você tinha aquela coisa de querer ver ele sempre ter os poderes, aprender um poder novo. Como ele ia virar Superman, quando ele ia usar a roupa. Então sempre estava naquela agonia, esperando aquela expectativa. Então marcou muito a minha adolescência ali. Gostei muito da série. E claro que não tem como, é Smallville. É verdade. Pra mim também, né? Fez a trilha sonora de muita gente. Verdade. Né? Da banda Remy Zero. Isso. Então era só ouvir aquela música que a gente já sabia que era hora de correr pra assistir, né? Lá no SBT, 11 horas. Legal. Muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, né? Falando exclusivamente do Superman. Espero que vocês tenham gostado aí. Peço que vocês comentem aqui, deixem os comentários qual foi o filme do Superman que você mais gostou, qual foi a série que você também mais gostou de assistir. Seja você, né, da época dos anos 80, 90 lá que tenha assistido, ou se você é da atual geração, deixa aí seu comentário. Beleza? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Ed? Eu só falar, como eu disse, né, que estou uma expectativa grande. Espero a gente voltar aqui para falar bem do filme, né? Pô, é verdade. Tomara. E uma frase aqui clássica dos filmes.
Sim. Porque mesmo em tempos sombrios, sempre haverá alguém que escolhe voar em direção ao sol. Oh, Isso é Superman. Eu verdade. espero que ele traga esse sentimento nesse filme novo. A humanidade está precisando de esperança, né? Superman sempre foi símbolo de esperança. E só isso mesmo. Beleza, então é isso aí, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, se você acha que algum colega seu, amigo, vai gostar, também compartilhe, não deixe de clicar aqui nos nossos patrocinadores, vá lá conhecer o trabalho deles, siga aqui também o Universo Somar lá no Instagram, também siga o perfil de Ed e o meu, vamos deixar aqui, né, na descrição e também aqui na tela para você ir lá procurar a gente, beleza? Nos vemos aí na próxima semana. Valeu, Olá, galera. Ed. Tchau, tchau. Valeu.